Furia Vermelho 24. Não se preocupe com isso. Quantos? Existe um limite estabelecido a cada ano pelo Comitê de Controle de Qualidade. Mas estamos bem dentro da margem apesar do que aconteceu com o Chacal. Fitner sorri. O Chacal, digo, foi isso que aconteceu na outra noite quando os Medbots deram uma blitz no sul? Eu disse o nome dele. Ops. Ele dá um risinho. Eu quis dizer que os Medbots são bastante eficientes. Eles curam praticamente todos os ferimentos. Mas será que eles vão ser tão eficientes quando Cassius descobrir quem realmente matou o irmão dele? Meu estômago dá um nó. Ele já matou o assassino de Julian. Aparentemente. Você não estava assistindo. É claro. Mercúrio acha você brilhante. Apolo acha que você é o mais frouxo aqui. Ele realmente não gosta de você. Sabia? Isso me preocupa tanto quanto um balde de mijo. Você deveria se preocupar bem mais do que isso. Apolo é um babaca. Certo. Então o que é que você acha? Você é meu inspetor. Eu acho que você é uma alma antiga. Ele me observa curvar o corpo de encontro ao baluarte. A noite está nevoada além do castelo. Do meio das suas profundezas, um lobo uiva. Acho que você é como aquela fera lá fora. Parte de um bando, mas profundamente triste. Profundamente solitário. E eu não consigo destrinchar por quê. Meu menininho, tudo isso é tão divertido. Aproveite. A vida não fica melhor do que isso. Você é a mesma coisa. Digo, solitário. Você é só gozação e comentários falaciosos. Exatamente como Severo. Mas é só uma máscara. É porque você não se parece com os outros. Não é? Ou será que você é pobre? De alguma maneira você é um intruso aqui. Minha aparência. Ele ri como um latido. Que importância isso tem? Pensa que eu sou um bronzeado porque não sou nenhum Adonis. Ele curva o corpo para frente. Porque realmente se importa com o que eu vou falar. Você é feio e come como um porco, Fitner. Mas masca metabolizantes quando poderia simplesmente consultar um entalhador e se consertar para ficar parecido com os outros. Eles podiam cuidar dessa pança em questão de segundos. Os músculos da mandíbula de Fitner se mexem. Será raiva? Porque eu deveria consultar um entalhador. Sibila ele subitamente. Posso matar um obsidiano com minhas próprias mãos. Um obsidiano. Posso superar um prata em discurso e negociação. Posso fazer contas que os verdes só conseguem fazer sonhando. Porque minha aparência deveria ficar diferente. Porque é isso que te deixa emperrado. Apesar de ter nascido numa posição inferior. Sou digno de nota. Sou importante. Seu rosto fino e comprido me desafia a contradizê-lo. Eu sou ouro. Sou um rei em forma de homem. Não mudo para me adequar aos outros. Se isso é verdade, por que você masca metabolizantes? Ele não responde. E por que você é apenas um inspetor? Tornar-se um inspetor é uma posição de prestígio. Menino, rebate o Fitner. Os selecionadores votaram em mim para representar a casa. Você não é imperador. Você não lidera nenhuma frota. Você não é nenhum pretor comandando um esquadrão. Você também não é nenhum tipo de governador. Quantos homens podem fazer as coisas que você diz poder fazer? Poucos, diz ele muito silenciosamente. O rosto uma raiva só. Muito poucos. Ele levanta os olhos. Qual é a recompensa que você deseja por ter capturado o estandarte minervino? Por acaso esse não é o acordo de Severo? Digo, compreendendo que a conversa está se aproximando do fim. Ele passou para você. Peço cavalos e armas e fósforos. Ele concorda sucintamente e se vira para partir antes que eu possa lhe fazer uma última pergunta. Seguro o braço de Fitner quando ele começa a acender. Algo acontece. Meus nervos são fritados, como agulhas em ácido pela minha mão e pelo braço. Eu arquejo. Meus pulmões não conseguem funcionar por um segundo. Droga. Tuço. E caio no chão. Ele está usando uma pulsa-armadura. Nem consigo ver o gerador. É como um pulsa-escudo, mas inserido na própria armadura. Ele espera sem um sorriso. O Chacal, digo. Você mencionou o nome dele. A garota Minervina mencionou o nome dele. Quem é ele? Ele é o filho do arquigovernador Darrow. E perto dele Titus parece um bebezinho. Cavalos grandes pastam nos campos na manhã seguinte. Lobos tentam abater uma égua. Um garanhão claro vem ao encontro dela e escoiceia um dos lobos até matá-lo. Eu escolho. Os outros o chamam de Quietus. Significa o golpe final. Ele me faz lembrar do Pégaso que salvou Andrômeda. As canções que nós cantávamos em Licos falavam de cavalos. Sei que eu iria gostar de ter a chance de montar um deles. Só percebo dias depois que, no momento em que eles nomearam meu cavalo de Quietus, estavam debochando de mim por causa da morte de Titus. Casa de Ana. Um mês se passa. Em decorrência da morte de Titus, a Casa Marte se torna mais forte. A força vem não da alta eleição mas da escória, da minha tribo e da médias eleição. Tornei o abuso de escravos ilegal. Os escravos de seres, embora ainda retraídos em torno de Vixus e de alguns outros, fornecem nossa comida e nosso fogo. Eles são bons para poucas outras coisas. 50 cabras e ovelhas foram reunidas no castelo para a eventualidade de um cerco, pelo mesmo motivo.
A lenha foi estocada, mas não temos água. As bombas para o lavatório pararam de funcionar depois do primeiro dia e não temos baldes para estocar água no interior do castelo caso ocorra um cerco. Duvido que isso tenha sido um acidente. Transformamos escudos em bacias e usamos capacetes para trazer a água do rio que flui ao longo da ravina abaixo do nosso castelo. Cortamos árvores e deixamos os troncos ocos para fazer tinas nas quais estocamos a água. Pedras são recolhidas e um poço é cavado. Mas não podemos cavar fundo o suficiente para ultrapassar a lama. Ao contrário, enfileiramos pedras e madeira ao longo do poço e tentamos usá-lo como um tanque de água. Sempre vaza. Então temos nossas tinas e fica por isso mesmo. Não podemos permitir que haja um cerco a nosso castelo. O forte está mais limpo. Depois de ver o que aconteceu com Titus, peço a Cassius que me ensine a usar a lâmina. Sou um aluno que aprende a matéria de maneira assombrosamente rápida. Aprendo com uma lâmina reta. Nunca uso minha curvilâmina. Ela já faz parte do meu corpo. E a questão não é aprender a usar a lâmina reta, cujo manuseio é muito parecido com o das navalhas, mas aprender como ela será usada contra mim. Também não quero que Cassius aprenda a lutar contra uma lâmina curva. Se algum dia ele descobrir sobre Julian, a curva será minha única esperança. Não sou proficiente em cravate. Não consigo dar os chutes. Mas aprendo a arrebentar traqueias. E aprendo a usar minhas mãos apropriadamente. Chega de socos estilo moinho de vento. Chega de defesas tolas. Sou mortífero e rápido. Mas não gosto da disciplina que o cravate requer. Quero ser um lutador eficiente. E pronto. O cravate parece ter a intenção de me ensinar a paz interior. Essa é uma causa perdida. No entanto, agora seguro as mãos como Cassius. Como Julian. No ar. Os cotovelos ao nível do olho de modo que estou sempre atacando ou bloqueando para baixo. Às vezes Cassius menciona Julian e sinto a escuridão surgir. Penso nos inspetores observando e rindo disso. Devo parecer uma coisa maligna, manipuladora. Esqueço que Cassius, Rock, Sevril somos inimigos. Vermelho e Ouro. Esqueço que um dia eu talvez seja obrigado a matar todos eles. Os três me chamam de irmão. E eu não consigo pensar neles de outra forma. A batalha com a Casa Minerva se desdobrou numa série de rixas entre grupos militares, nenhum dos lados ganhando vantagem suficiente sobre o outro a ponto de conseguir obter uma vitória decisiva. Mustang não vai arriscar a batalha campal que eu desejo. Nem podem eles de fato ser instigados a isso. Eles não são tão facilmente tentados a acessos de glória ou de violência como são meus soldados. Os minervinos estão desesperados para me capturar. Pax vira um lunático quando me vê. Mustang tentou inclusive oferecer Antonia, ou pelo menos é o que afirma Antonia, um acordo de defesa mútuo, 1 dúzia de cavalos, 6 lanças de atordoamento e 7 escravos a serem trocados por mim. Não sei se ela está mentindo quando me conta isso. Você me trairia num piscar de olhos se com isso pudesse conseguir ser primus. Digo a ela. Sim, diz ela irritadamente, enquanto interrompo sua fastidiosa atividade de manicure. Mas como você já espera por isso, a coisa não vai ser de fato uma traição, querido. Então por que você não aceitou a oferta? Oh, a escória te admira. Seria uma atitude desastrosa a essa altura. Talvez depois de você fracassar em alguma coisa. Aí sim. Talvez quando o movimento estiver contra você. Ah, você está esperando um preço maior. Exatamente, querido. Nenhum dos dois menciona Sevro. Sei que ela ainda tem medo de que ele lhe corte a garganta se ela encostar em mim. Ele agora me segue, usando sua pele lupina. Às vezes ele caminha. Às vezes monta uma pequena égua preta. Ele não gosta de armaduras. Lobos o abordam ao acaso, como se ele fizesse parte do seu bando. Eles aparecem para comer cervos que Sevro mata porque ficaram famintos quando prendemos as cabras e as ovelhas no interior do castelo. Pedrinha sempre deixa comida para eles nas paredes quando alguma fera é abatida por nós. Ela observa como uma criança os lobos se aproximarem em grupos de 4 ou 3. Matei o líder do bando deles, diz Sevro quando pergunto por que os lobos o seguem. Ele me olha de alto a baixo e exibe para mim um risinho demoníaco debaixo da sua pele lupina. Não se preocupe. Eu não vestiria sua pele. Dei o comando da escória a Sevro, porque sei que talvez eles sejam as únicas pessoas de quem ele pode vir a gostar algum dia. De início ele as ignora. Então, lentamente, começo a reparar que mais uivos sobrenaturais preenchem a noite do que antes. Os outros os chamam de uivadores, e depois de algumas noites sob a tutelagem de Sevro, cada um deles usa um manto lupino preto. São 6. Sevro, Cardo, Cara Ferrada, Palhaço, Pedrinha e Erva. Quando você olha para eles, a impressão que dá é que cada um daqueles rostos passivos está olhando do bucho aberto e cheio de presas de um lobo. Eu os uso para tarefas silenciosas. Sem eles, não tenho certeza se ainda permaneceria como líder. Meus soldados sussurram calúnias a meu respeito enquanto passo. As velhas feridas não cicatrizaram. Preciso de uma vitória, mas Mustang se recusa a me enfrentar.
E as paredes de 30 metros da casa Minerva não são tão facilmente transponíveis quanto eram anteriormente. Em nossa sala de guerra, Severo anda de um lado para outro e diz que o jogo foi projetado de um modo estúpido. Eles tinham que saber que a gente não poderia passar pelas malditas paredes uns dos outros. E ninguém é tão imbecil a ponto de enviar um pelotão que ninguém pode se dar ao luxo de desperdiçar. Principalmente Mustang. Pax talvez. Ele é um idiota. Tem o físico de um deus. Mas é um idiota assim mesmo e quer arrancar seus colhões. Ouvi falar que você esmagou um dos dele. Os dois. Devíamos simplesmente colocar Pedrinha ou o Duende numa catapulta e lançar os dois por cima daquele muro, sugere Cassius. É claro que a gente teria que achar uma catapulta. Estou cansado dessa guerra com Mustang. Em algum lugar do sul ou do oeste, o Chacal está se fortificando. Em algum lugar meu inimigo, o filho do arquigovernador, está se preparando para me destruir. A gente está examinando a coisa de modo errado, digo a Severo, Kim, Rock e Cassius. Eles estão sozinhos comigo na sala de guerra. Uma brisa outonal traz o cheiro de folhas mortas. Oh, queira compartilhar sua sabedoria, diz Cassius com um riso. Ele está deitado em várias cadeiras, a cabeça no colo de Kim. Ela brinca com os cabelos dele. Estamos ansiosos para ouvir. Isso aqui é uma escola que existe há quanto tempo? Mais de 300 anos. Então, toda a permutação já foi vista. Todo problema que encaramos foi projetado para ser superado. Severo, você diz que a fortaleza não pode ser tomada. Bem, os inspetores precisam saber disso. Então isso significa que temos que mudar o paradigma. Precisamos de uma aliança. Contra quem? Pergunta Severo. Hipoteticamente falando. Contra a Minerva, responde Rock. Ideia estúpida, rosna Severo. E limpa a faca e a desliza para dentro da manga preta da sua roupa. O castelo deles é taticamente inconsequente. Nenhum valor mesmo. A terra que nós precisamos é a que fica perto do rio. Você acha que precisamos dos fornos de Ceres? Pergunta Kim. Até que uns pães seriam bem-vindos. Seriam bem-vindos a nós todos. Uma dieta de carne e amoras nos deixou músculos e ossos. Se o jogo durar até o inverno. Sim, Severo estala os dedos. Mas essas fortalezas não caem. Jogo estúpido. Então a gente precisa dos pães deles e do acesso que eles têm à água. A gente tem água. Cassius lembra ele. Severo suspira de frustração. A gente precisa sair do castelo para pegar água. Senhor Neurônio Mole. Um sítio de verdade? A gente duraria no máximo 5 dias sem encher novamente nosso reservatório de água. 7 Se a gente beber o sangue dos animais antes de o sal acabar com a gente precisa da fortaleza de Ceres. E outra. Aqueles babacões da colheita não sabem lutar para salvar as próprias vidas. Mas tem alguma coisa valiosa lá dentro. Babacões da colheita. Há hectares. Croceta Cassius. Parem de falar. Todos vocês. Digo, eles não param. Para eles isso é divertido. É um jogo. Eles não têm nenhuma urgência. Nenhuma necessidade desesperada. Cada minuto que desperdiçamos é um momento em que o Chacal aprimora sua força. Alguma coisa na maneira como Mustang e Fitner falaram dele me deixa assustado. Ou será o fato de que ele é o filho do meu inimigo? Eu deveria querer matá-lo. Em vez disso, quero correr e me esconder só de pensar no nome dele. O fato de eu ser obrigado a me levantar é um sinal de que minha liderança está murchando. Silêncio, digo. E finalmente eles se calam. A gente viu fogo no horizonte. A guerra consome a região sul por onde o Chacal circula. Cassius ri da ideia de um Chacal. Ele acha que o sujeito é um fantasma que eu criei. Quer parar de rir de tudo? Rebato Cassius. Isso aqui não é uma maldita piada. A menos que você ache que seu irmão morreu por diversão. Isso o faz calar a boca. Antes da gente fazer qualquer coisa, prossigo o traço. A gente precisa eliminar a casa Minerva e Mustang. Eu acho que você quer mesmo é dar uns amassos na Mustang, disse Severo com um risinho afetado. Kim emite um som de objeção. Agarro Severo pelo colarinho e o levanto no ar com uma das mãos apenas. Ele tenta disparar para longe de mim, mas não é tão rápido quanto eu. De modo que fica pendurado a 50 centímetros do chão em função da minha pegada. Não repita isso, digo, baixando e aproximando do meu rosto. Registrado, ceifeiro. Seus olhos efervescentes estão a centímetros dos meus. Proibido. Eu o deposito no chão e ele endireita o colarinho. Então a gente vai para a grande floresta fazer essa aliança. Certo. Então isso vai ser uma exploração prazerosa, declara Cassius. Sentando-se, vamos ser uma tropa. Não, só eu e o Duende. Você não vai, digo. Estou entediado. Acho que vou junto. Você vai ficar, digo. Preciso de você aqui. Isso é uma ordem? Pergunta ele. É, sim,
diz Sevro. Cassius olha fixamente para mim. Você me dando ordens, diz ele de um modo estranho. Talvez você tenha se esquecido que eu vou para onde bem entender. Então você vai deixar o controle para Antonia enquanto nós dois vamos arriscar nossos pescoços? Pergunto. A mão de Kim aperta com mais intensidade o antebraço dele. Ela pensa que não estou notando. Cassius olha para ela e sorri. É claro. Ceifeiro, é claro que eu vou ficar aqui, exatamente como você sugeriu. Sevro e eu montamos um acampamento na parte sul das terras altas numa posição avistável da grande floresta. Não acendemos nenhuma fogueira. Nossos batedores e outras pessoas perambulam por aquelas colinas à noite. Vejo 2 cavalos numa colina distante. Suas silhuetas visíveis no sol poente atrás do telhado de bolha. O modo como o sol alcança o telhado proporciona tons purpúreos, avermelhados e róseos ao pôr do sol. Isso me faz lembrar das ruas em Yorkton vistas do céu. Então o sol baixa definitivamente e Sevro e eu ficamos sentados na escuridão. Sevro acha o jogo estúpido. Final da parte 24.